internautas da TV Três Poderes, estamos no mês da consciência negra e o nosso entrevistado de hoje é o Richard Santos. Ele é presidente da APG, Associação de Pós-Graduandos da UNB, e ele é também doutorando em Ciências Sociais. Richard, seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, a UNB é pioneira na questão de cotas, né? Cotas para negros. Como você vê esse avanço, Richard, desde que a cota teve início até hoje? Quais são as maiores dificuldades e o que ela já avançou? Você tem a UNB e tem a experiência da UERJ no Rio de Janeiro, né? São duas experiências de inserção desse jovem negro, tentando mudar aquela questão da elitização da universidade pública no Brasil, né? Então você antigamente tinha um jovem que estudava todos os anos, fundamental e básico, na escola pública, e quando entrava na universidade que deveria ser pública, ele entrava na universidade privada, porque tinha uma série de mecanismos que cortavam, que impediam esse acesso do jovem. E o mais natural no mundo inteiro, se você estuda na escola pública, você tem que ter acesso à universidade pública. E aí invertia-se a pirâmide, né? Então aquele que estudou o tempo todo em colégios privados, particulares, quando chegava no período universitário, ele entrava na universidade pública. E a universidade tem que ser um direito para todos, de acesso de todos, né? Então, acho que o projeto de cotas ele é importante por isso, para mudar essa realidade da universidade e da sociedade brasileira, que tem um histórico de alijamento, de exclusão do sujeito negro, né? Do jovem negro. O jovem negro, a mulher negra, está sempre nos piores índices sociais. É o que mais morre assassinado por obra, e assassinado não envolvido, às vezes, com crime, alguma coisa assim, que também é ruim, mas por obra de agentes do Estado. A polícia no Brasil é uma das polícias que mais matam jovens negros no mundo. E não necessariamente que a população tem aquele hábito de dizer, mas estava fazendo alguma coisa. Independente se estiver fazendo, mas se morre muito também jovens inocentes. E se for também alguma coisa que estivesse sendo feita de errado, ele tem que pagar, ele tem que ir para a prisão e não tem que ser exterminado, não tem que ser assassinado. Tudo isso tem relação com as cotas. Isso tem relação com a visibilidade do negro na sociedade brasileira. Então, o projeto de cotas ele é extremamente importante para visibilizar esse jovem que está batalhando, está querendo entrar no meio acadêmico, universitário, desenvolver uma carreira profissional. Por outro lado, ainda não acontece hoje, ao longo desses anos, um acolhimento desse jovem. Ou seja, o governo, o Estado acredita que viabilizar o acesso dele é suficiente, quando não é. Você precisa viabilizar e precisa acolher, né? Lembrando que você tem, no Brasil, aí independente de negros ou brancos, um histórico universitário elitista, né? A primeira universidade no Brasil é a USP, nos anos 30, e a Escola Paulista de Sociologia, mas universidade, a USP nos anos 30. Antes disso, você tinha a Faculdade de Direito e Faculdade de Medicina. Nos nossos países vizinhos, vamos falar da Argentina, por exemplo, no século XIX, eles já estavam fazendo reforma universitária. Foi quando criaram a Universidade de Córdoba. Se no século XIX eles estavam fazendo reforma universitária, no meio do século XIX, a universidade inicia lá no início do século XIX, final do século XVIII, salvo engano meu. Olha que distância tem o Brasil, enquanto sociedade, desse acesso a um aprendizado mais especializado. Porque você entrar numa universidade, você se especializar, né? Não é só aquela bobagem que as pessoas falam para ganhar dinheiro, para uma melhor carreira. Sim, a melhor carreira acontece quando você tem acesso à especialização. Então, dentro de um histórico elitista que a gente tem da nossa universidade, não basta você introduzir ou aceitar esse jovem negro lá fazendo todo o processo, igual a gente agora tem o Enem, mas o vestibular, todo o processo, ele não se exime de passar pelo processo.
Mas não é só isso, você precisa ter acolhimento. E ainda hoje não tem esse acolhimento nas universidades. Ele é quase um ser, eu digo, o graduando, ele é quase um ser extra sala, extra classe ali, alguém taxado como o diferente, o outro, como não deveria ser assim. E quem trabalha com isso e quem deveria se preocupar com isso são os decanatos, a diretoria da universidade, né? Agora, falando em diretoria, também a minoria dos professores são negros, né? Uma média de 2% dos professores da UNB, mas isso se repete em todo o Brasil, né, Richard? Falta, então, essa representatividade de professores negros, na sua opinião? Na verdade, falta a sociedade brasileira avançar, né? Falta essa representatividade de professores negros. Isso dá consequência a uma falta de representatividade de reitores e diretores negros. A gente está falando de cotas de 2002, tem início as cotas na educação brasileira. Então, você está dizendo aí de um período curto de tempo para você formar novos alunos, não que antes não tivessem negros graduados, novos alunos, novos profissionais e novos pesquisadores acadêmicos. Esses pesquisadores, esses acadêmicos, que vão adentrar a universidade e vão ocupar os espaços na docência, na direção e tal. Quando falta isso, e falta isso na sociedade brasileira como um todo, faltam médicos negros, faltam médicas negras. Você sabe que tem um problema da mulher negra quando é atendida no hospital. Isso comprovadamente, pesquisa do IPEA, ela recebe menos anestesia, recebe menos atenção e recebe menos tempo no processo de consulta do que uma mulher não negra, e não estou dizendo branca, do que uma mulher não negra. Então falta uma série de mecanismos na sociedade brasileira para a inclusão dessa população e para que essa população reflita, ou melhor, para que a sociedade brasileira reflita verdadeiramente a sua realidade. A gente tem mais de 50% da população de origem afrodescendente, concorda comigo? Agora, você falou inclusão, né? A cota se estende também hoje para concurso público, né? Essa cota para concurso, você também acha que é válida? Acho que é válido. Eu acho que todo mecanismo que proporcione uma maior diversidade nos espaços, principalmente públicos no Brasil, porque o espaço privado é outra coisa, vai do empresário querer dialogar ou não com um nicho grande, consumidor, profissional, que está ali em busca de espaço. Mas no espaço público, eu acho que o governo tem sim uma obrigação de incentivar, porque é um incentivo, incentivar a diversidade. Uma frase que eu gosto é da unidade na diversidade. Nós somos um país, nós somos uma nação, mas a diversidade dessa nação não é exatamente bem expressa nos espaços de poder, e o serviço público é um espaço de poder, né? O atendimento à população, seja em que nível for, em que área for. Então, acho que é uma obrigação do governo. Agora, também aí existe hoje uma espécie de fraude, né? Isso vem sendo denunciado. E que fraude é essa? Não é a fraude do concursando, né? É a fraude do gestor. O gestor, hoje, ele tem uma vaga, por exemplo, ou ele tem possibilidade de abrir concurso para 10 candidatos numa mesma área. Se ele abrir um concurso para 10 candidatos numa mesma área, ele tem, segundo o projeto, segundo a lei das cotas no serviço público, que reservar 20% para candidatos afrodescendentes. Esses 20% de 10, 2 candidatos. O que costumeiramente se faz? Ele fraciona essa vaga, abre uma vaga ou abre 2 vagas para aquela área específica, enfim. Vamos dizer que sociologia para você ensinar da aula. Quando ele abre 2 vagas, ele não consegue tirar 20% de 2. Ele faz isso de propósito, porque aí ele não coloca cotas, entende? Ou então ele coloca, enfim, 3, 4 vagas e bota um candidato. E ele vai fracionando isso ao longo do tempo, abre vários concursos para burlar essa lei.
A lei de cotas. A lei de cotas, perfeito. Agora, você acha que a questão da discriminação, do racismo no Brasil, isso melhorou? Hoje em dia, pelo que você vivencia nos seus trabalhos, ainda tem gente preconceituosa por conta de cor da pele, ou foi uma redução muito grande com o passar dos anos e esse público é minoria hoje em dia, essas pessoas que discriminam? Não, eu acho até o contrário, eu acho que aumentou. E aumentou, sabe por quê? Por conta da visibilidade que se dá hoje à questão. Eu não tenho dados suficientes para dizer se o público que discrimina, ele exatamente aumentou, mas ele está mais visível, porque as pessoas hoje, através da internet, antes de começar a gravação, a gente estava dizendo que as pessoas pegam o celular e gravam, né? Então hoje você vê muito mais casos do que no passado de denúncias de preconceito ou racismo, né? Mas não necessariamente porque aumentou o número das pessoas ou que reduziu o número das pessoas que praticam o racismo, praticam o preconceito ou a injúria, como diz na lei, mas porque aumentou o número de pessoas que denunciam isso. Então, ao contrário do que a gente possa imaginar, hoje você tem mais acesso à educação, tem mais acesso a debates importantes como esse que a gente faz agora, tem mais acesso até à informação para a população como um todo. Isso não significa que aquele racismo historicamente introjetado na população brasileira de ver o diferente, e não o diferente necessariamente o diferente negro, o diferente religioso, o diferente na orientação sexual. O brasileiro ele tem um preconceito grande pelo outro, pelo diferente, o diferente do que eu sou. Se eu sou assim, a minha sociedade é assim, você deve ter alguma coisa de errado porque você não parece comigo, né? Então, a gente vê que aumentou o número de denúncias. Não dá para a gente dizer que aumentou, então, aumentaram o número de pessoas que praticam o racismo. Eu tendo a acreditar que isso é igual, porque quem pratica o racismo, ele pratica por uma crença na superioridade da sua origem, numa crença na superioridade de seu grupo étnico-racial, numa crença, no caso do preconceito, ampliando, de que ser hétero é melhor ou mais saudável do que não ser hétero, na crença de que o que é diferente é prejudicial, é ruim para aquilo que ele acredita. E qual seria o caminho, né, Richard? De ensinar nas escolas, mais políticas, enfim. Qual seria o caminho para reduzir essa questão da discriminação e do racismo? A gente não tem exatamente uma fórmula fechada para o caminho, né? Eu sou da sociologia e aí na origem da sociologia, na comunicação se estuda isso, também o Durkheim falava que tudo é um fato social e você precisa pegar, analisar os fatos da natureza com a ciência dura e criar fórmulas para a sociedade. Não existe isso, né? A sociedade é muito volátil, dinâmica, e é difícil a gente criar fórmulas, mas a gente acredita, eu acredito, que projetos e programas como esse aqui, debates acontecendo, audiência assistindo, faz pensar, né? Ação governamental faz pensar, a sociedade na rua protestando faz pensar. Você que sofreu racismo e não guarda isso para você, você que foi vítima de homofobia, não guarda isso para você, você que foi vítima de gordofobia, não guarda isso. De qualquer preconceito, você não deve guardar isso, você deve verbalizar, você deve expor, porque não é você que está se expondo, você está expondo aquele que cometeu o ato, você está expondo aquilo de podre que a sociedade tem. Eu acho que isso contribui muito para a transformação dessa sociedade e a produção de uma sociedade igualitária, mais diversificada, mais unida na diversidade que todo mundo sonha, todo mundo imagina. Lembra a pesquisa que a Folha de São Paulo fez por ocasião dos 100 anos, dos 300 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares, em 2005, salvo engano meu. A Folha de São Paulo fez uma pergunta básica para um número grande de pessoas, Datafolha.
você é racista? 100% quase das pessoas responderam não. Todo mundo, no Brasil não existe racismo. Você conhece alguém que seja racismo? 90 e poucos % das pessoas responderam sim. A conta não bate, né? É básico. Essa é a sociedade brasileira e por isso que a gente tem que verbalizar, por isso que a gente tem que denunciar, por isso que a gente tem que gritar, porque a gente tem que espancar isso e mudar esse processo. É um processo que não se muda em um ano, não se muda num determinado período de governo. Hoje a gente está vendo retrocessos sérios na política nacional. Agora mesmo em São Paulo tem um vereador negro, que é o Fernando Holliday, que é daquele movimento MBL, Movimento Brasil Livre, foi eleito e a plataforma dele, ele está divulgando lá que ele vai acabar com o vitimismo dos negros, vai lutar contra cotas no serviço público, vai acabar com o feriado municipal. É claro que tem que ter uma votação, um vereador não acaba isso, mas a plataforma dessa vindo de um vereador negro, ou seja, é um jovem negando a história do país, que não é negar a sua própria história, é negando a história do país e adotando uma agenda branca, conservadora, liberal. Exatamente, tem esse movimento até na internet mesmo, de pessoas que falam o negro não é inferior, por que ele vai ter cotas, né? O que você pensa quando você vê esse tipo de comentário, esse tipo de debate? Eu entendo que é uma grande ignorância. E a gente tende a ver a questão da ignorância leigamente como burrice. Não é burrice, não. É ignorar e reproduzir a ignorância da história do nosso país, do processo histórico que a gente passa no país, da formação social do Brasil. É claro que o negro não é inferior. É claro que você tem toda uma população apta a estar concorrendo e passando por todos os processos. Mas vamos lembrar que no Brasil não tem pouco mais de 100 anos. A abolição da escravidão foi em 1888, a gente não tem 150 anos de abolição da escravatura. A gente vivia numa sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade de castas, onde tinham grupos que eram beneficiados por serem não negros e outros grupos prejudicados por serem negros, descendentes de africanos. Isso, na história, um pouco mais de 100 anos, não é nada. Esses outros grupos, e tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é do professor Florestan Fernandes, A Introdução do Negro na Sociedade de Classes, ele vai falar que esse grupo é um grupo que vem historicamente sendo preparado, participa da Revolução Burguesa, tem raízes numa Europa transportada para cá, tem todo um processo, inclusive de cotas. Porque é erro dizer que no Brasil as cotas aconteceram agora em 2002. Cotas para negros, mas cotas para brancos, cotas para orientais que para cá vieram já no século XX, cotas para os europeus que vêm para cá no pós-abolição trabalhar na agricultura, enfim, substituir, entre aspas, essa mão negra que era escravizada, e na hora que tem a adoção dos trabalhos, das leis trabalhistas, não é beneficiado, esses grupos receberam cotas. Os europeus receberam cotas para vir ao Brasil, receberam cotas em terra e em dinheiro para aqui se estabelecer. Isso não é cotas? Isso é cotas. Então não tem um processo de inferiorização, tem um processo de alavancar a igualdade de oportunidades. E aí a gente chama de discriminação positiva. Tem uma discriminação positiva para uma população que historicamente vem sofrendo uma discriminação negativa. É verdade. Vamos torcer para que a mentalidade do nosso país melhore, né, Richard? Obrigada pela sua presença aqui na TV Três Poderes. E vocês aí de casa continuem acessando 3poderesbrasil.com.br. Até a próxima.